Olá, gente, tudo bem? Vamos iniciando a nossa live. Esperar a professora Andréia entrar, professora Andréia Bonato. Oi, Maia, saudades. Eneida, saudades, Eneida. Prof. Eneida nos prestigiando. Esperando a prof. Andréia entrar. Pessoal, a live da Prof. Márcia, que seria no sábado, dia 1º, vai ficar para o dia 6, quinta-feira, às 19 horas. Tá? Só para ir adiantando para vocês. Oi, Leandra! Estou adicionando a professora Andréia. Oh, as duas de vermelho! Senhor! Maia, viu a sintonia? Não, olha o batom. O batom e a blusa vermelha, a gente não combinou isso. Ai, foi muito bom, muito bom. Começamos bem. Eu cheguei a me arrepiar agora, né? Mas tudo bem. A Maia tá dizendo perfeita. Sério, nós juramos por tudo quanto é mais sagrado que nós não combinamos, né, Monique? Não, a gente não combinou. O batom e a blusa vermelha. Não, e as unhas, né? Que tal? Ah, não, eu não. Eu tô sempre com as unhas claras. Não, e tu sabe que já começa a live assim, né? Chinelo, vamos lá. Tu sabe que me conhece de algum tempo, já sabe que batom vermelho não é a minha vibe, assim, é uma coisa que tipo, só pra ficar. Muito bom. Mas enfim, gente, vamos lá, porque o tempo urge, né? E a Sapucaí é comprida, não sei se é esse o ditado, mas enfim, né? Ai, ai. Beijo para as gurias e os gurias que estão chegando aí, né? Ai, coisa boa nessa manhã fria de quarta-feira. Isso aí, gente. Então, bom, eu sou a Monique Calegari, né? Estou coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Monteiro Lobato e a gente está fazendo esse ciclo de palestras exatamente com o objetivo de divulgar o nosso curso, né? E para que vocês também possam conhecer um pouco como é a área de atuação da psicologia, né? As infinitas possibilidades que a gente fala que tem o curso de psicologia. E hoje a gente tem a professora Andréia Bonato, que vai falar um pouco sobre a questão das psicoterapias, né? Quais são os enfoques, as formas de atuação, enfim. Mas aí a prof. Andréia também se apresenta agora, então. Bom, além de usarmos vermelho, gostarmos do vermelho, mas assim, Monique, obrigada aí pelo convite, né? Nós estamos nesse mês aí de ciclos de palestra da faculdade, que está bem bacana, né? E, então, assim, além das questões de psicologia clínica, tem as questões de psicologia do trabalho, né? Então, tá bem legal, tá bem diverso, né? E eu fico bem faceira, né? Bem feliz de estar participando aí. Bom, mas para o pessoal que não me conhece ou não se lembra, né? Então, quem é a Andréia na fila do pão, né? Vamos lá.
Vamos começar por aí. Vendo alguns ex-alunos aí que estão entrando, coisa boa, ter o pessoal junto com a gente. Então, assim, eu sou psicóloga, né? Me formei pela PUC em 95. Não façam os cálculos, né, para ver a idade, mas ok, tô com 49 anos. E aí, assim, sou natural aqui de Porto Alegre, né? Trabalho desde 96 com a área clínica e a área organizacional. A área organizacional no desenvolvimento aí de pessoas, né, em equipes e tudo mais. Trabalhei algum tempo dentro de empresas com subsistemas de RH, mas aí depois saí para fazer trabalho solo. Então, sempre levei a área de clínica e de psicologia do trabalho na paralela, né? Tenho um consultório aqui na Zona Sul de Porto Alegre, né? Tem mais duas colegas que trabalham comigo e mais uma psicopedagoga. E também no centro da cidade, então atendo junto com uma outra colega de faculdade. Então, um pouquinho, assim, né, da parte profissional. E algumas formações aí ao longo do tempo, então, assim, né, uma especialização lá em psicoterapia de família e de casal, né, que foi bem importante, e outras cositas más, mas enfim, isso pode ser papo daí para um outro momento. Então, essa é a pessoa que vos fala, e o dia de hoje é importante, esse momento que a gente está tendo aqui, para levar um papo, né, Monique, e sobre um tema que, infelizmente, ainda em pleno século XXI, ainda é tabu, né? Que é psicoterapia, ainda é tabu. Então, acho que é bacana a gente bater esse papo e deixar aberto também para as pessoas poderem comentar e perguntar. Gente, não se preocupem com as perguntas. Costumo dizer assim, a pergunta nunca é equivocada, a resposta às vezes pode ser, mas a pergunta não. Andréa, eu acho que era legal tu começar falando um pouco assim, qual é a diferença de psicologia, psicoterapia, psicanálise, né? Eu acho que as pessoas fazem um pouco de confusão em relação a isso, né? Então, acho que seria legal tu começar a falar falando sobre isso. Ó, a Giza, nossa aluna. Oi, Giza. Vi que o André entrou também ali, querido do André. Bueno, acho que é bem bacana a pergunta, porque assim, nunca é demais, né, a gente poder compreender essas diferenças, porque tem muita confusão. Às vezes até o próprio paciente que chega no consultório, ele fica ali, bom, mas mesmo depois de um tempo de consulta, bom, mas essa senhora é psicóloga ou é psiquiatra? Qual é a diferença? As pessoas têm um pouco de vergonha às vezes de perguntar, mas gente, perguntar, né, acho que nunca é demais. Então, assim, vamos lá. Psicólogo, né? Então, psicólogo é o profissional, né, que passa 5 anos estudando a faculdade, né, como nós temos agora lá na Monteiro Lobato, né, na FATO, nossa primeira turma aí, primeiro ano de faculdade, né, construído. Então, psicólogo é o profissional que se forma na faculdade de psicologia, fica 5 anos estudando, então, comportamento humano e psicologia em várias áreas, né? Psiquiatra, e a psiquiatria, então é um médico que faz a sua formação em medicina e depois faz a sua residência, a sua especialização em psiquiatria, comportamento, né? Muito focado na questão dos psicofármacos, né? A questão do uso da medicação para auxílio de questões aí comportamentais, emocionais, de doença mental, né? Então, o médico psiquiatra é a pessoa que teve 5, 6 anos de formação da medicina e mais essa especialização, a residência na psiquiatria. E aí, então, a gente vem para a questão lá da psicanálise. Bom, psicanálise é o terapeuta, né, o psicólogo ou até mesmo o psiquiatra que fez uma formação analítica. Então, essa pessoa vai ter ainda uma trajetória de provavelmente mais 4 anos de formação, que é uma formação pesada, que prevê estudos e terapia e análise pelo menos 2 vezes por semana, um investimento bem importante, né, nessa formação, e que daí pode ser considerado um psicanalista e trabalhar, então, como um psicoterapeuta de orientação psicanalítica, né, e trabalhar com psicanálise pura, que é a análise de divã, que a gente chama. Em relação à psicoterapia, então, o que é psicoterapia? Né? Psicoterapia é um tratamento, tá, em que um profissional que tem as ferramentas adequadas, uma pessoa experiente, né, que tem ali, que é habilitada para isso, né, ela então trabalha no sentido de melhorar, de auxiliar, né, uma outra pessoa ou pessoas, a gente pode falar de repente de um grupo, né, casal, família, enfim, com questões emocionais e comportamentais. E daí vocês podem se perguntar assim, bueno,
Psiquiatra pode trabalhar com psicoterapia, né? O psicólogo, psiquiatra? Sim, sim. Então, assim, existe, a gente sabe que sim, tem, pelo menos a grande maioria dos psiquiatras que eu conheço, das psiquiatras, eles preferem, fazem um caminho de trabalhar com a orientação medicamentosa, né? Não, e não trabalhar com psicoterapia. Mas existem psiquiatras que trabalham, além da orientação medicamentosa, trabalham com o tratamento psicoterápico, que é o tratamento de consultório, que é aquele acompanhamento. Acho que é importante isso que tu está falando, né, Andréia? Porque às vezes as pessoas acham que ir a psiquiatra é apenas tomar medicação, né? E, na verdade, existe essa possibilidade também do psiquiatra ser um terapeuta, né? Então, assim, fazer todo um processo terapêutico completo, né? Eu acho que é legal falar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de, vou para o psiquiatra, eu vou tomar remédio, só. E isso vai resolver os meus problemas. Acho que também tu podia comentar um pouco sobre isso, assim, né? Sobre essa ideia do medicamento como uma forma de resolver todos os problemas, porque eu acho que hoje tem uma vibe aí muito, tipo, toma Ritalina, toma, né? Uhum. Não sei o quê, enfim. Rivotril. Rivotril, Toma que a galera Rivotril. adora. E tá tudo resolvido, né? Então, eu acho que é importante também falar assim, onde entra a medicação, em que momento entra, que é importante o uso da medicação, se a gente pode abrir mão da psicoterapia, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, tô tomando Rivotril, tô curado, tô resolvida. Olha, tem dois problemas se tu acha isso, né? Mas enfim, acho que Mas é a bem grande bacana. maioria das pessoas acha isso. Sim, sim. O paciente chega no consultório e diz assim: doutor, eu tô com um troço, né? E esse troço precisa de medicação. Não é assim, clean, tenho varinha de condão. E a medicação também não tem esse efeito, né? A Maia coloca ali, esquece que os remédios têm muitos efeitos colaterais. Sim, as medicações têm efeitos colaterais, sim, toda medicação tem efeito colateral. Uns a gente sente a curto prazo, outros a médio, outros a longo. Né? Tem pesquisas aí que dizem que o Rivotril a longo prazo causa problemas, danos sérios de memória e é irreversível. Sim. Tá? Então, assim, acho que é bom assim, olhar também por esse viés. Mas, ok, eu, como psicoterapeuta já há algum tempo, né, Monique, assim, eu não... Tem colegas que daqui a pouco dizem assim, porque eu não indico, não encaminho pacientes para psiquiatra, porque eu sou contra a medicação e tudo mais. Bom, usando assim, pensando nessa tua linha de raciocínio sobre a medicação, né? Então, assim, primeiro, médico psiquiatra e psicólogos podem ser psicoterapeutas desde que formados para tal. Beleza. Né? Isso é um fato. Né? Existe muito mais o tabu de estar fazendo psicoterapia com um psiquiatra do que com um psicólogo. É aquela questão assim, olha, psiquiatra é para maluco, psicólogo é para aquele que ainda não ficou lelé. É um pouquinho menos. O cara tá fora da casinha, tá fora do pátio, sabe? Isso é um senso comum, assim. É importante a gente poder trazer isso numa linguagem que é bem o que a gente vive no dia a dia e não usar o psicologuês, senão a galera foge daqui em 5 minutos, né? Sim. Porque é assim que as coisas vêm para nós no consultório. Então, assim, sim, existe esse tabu de que se eu estou me tratando com um psiquiatra, tem essa questão de que eu estou pior do que se eu estivesse me tratando com um psicólogo. Bom, em relação à questão da medicação, ela é mais uma ferramenta, ela é mais uma muleta que num determinado momento da vida da gente, em algum momento se precisa. Diante de um tratamento. Então, eu costumo dizer assim, todos nós precisamos de psicoterapia, todos nós. 7 bilhões de pessoas neste planeta, né? Não sei se os monges budistas precisariam, mas né? É um grupo um pouco diferenciado, mas a gente precisa. Por que eu digo isso? Em qualquer momento da vida, todos nós passamos por perrengues fantásticos e a gente precisa de apoio.
seja apoio medicamentoso, seja apoio psicoterápico, né? Então, assim, eu uso a mim mesma como exemplo. Assim, eu tive, em 2014, 2 episódios seríssimos, né? Um foi um acidente de carro, que eu quase morri. A Márcia Ayub, que vai estar aí na outra semana, pode contar melhor essa história, porque ela estava junto, né? Quase matei a mim e a Márcia no carro. Tive estresse pós-traumático. Mas 2 semanas depois do acidente eu não conseguia dormir. Não conseguia mais dormir, né, em função da sensação do acidente o tempo inteiro ali presente. Bem, fui, né, recorri a psiquiatra e tal, e fiz um tratamento aí durante um tempo para aquela crise que eu estava vivendo, né? Então, isso foi trabalhado de acordo com aquele momento. Ok. Chegar para os amigos e dizer assim, nossa, estou fazendo tratamento psiquiátrico. Oh, meu Deus, né? Que horror, né? Tá doida? Não, eu acho que esse é o impacto que tem quando tu fala, e principalmente se usa medicação. O uso da medicação, ele infelizmente está associado à fraqueza, então tu és mais fraco se tu usa medicação. Mal sabem a grande maioria das pessoas que, por exemplo, existem depressões de vários tipos. Depressões que são endógenas, né? Que são uma descompensação, um desequilíbrio químico, e depressões que são causadas por estímulos externos. As que são endógenas, a que é, né, causada por uma descompensação química, eu só posso equilibrar com medicação. É como, por exemplo, um diabético, um hipertenso, um cardiopata, que precisa de química para se manter mais equilibrado. Se a pessoa para de usar medicação, como acontece às vezes com alguns pacientes meus, assim, tô tri bem, parei de tomar. Isso aí é um negócio importante de comentar também, porque a medicação com essa característica não pode ser parada dessa forma. Assim como eu não posso começar a tomar uma superdosagem, né? Tem que ser gradual, tem que ser aos poucos, e o parar também tem que ser um processo mais lento, né? Para o corpo ir acostumando de não ter aquela medicação, né? Então, realmente, isso é importante que tu tá falando. E uma outra coisa, né, André, eu acho assim, eu sempre comento que eu acho que se todo mundo fizesse terapia, as coisas seriam muito mais fáceis para todo mundo. Né? As relações entre as pessoas seriam mais fáceis, porque daí eu sei o que é meu e o que é teu. Né? Eu sei o que tu tá falando que pode desencadear alguma coisa que eu tenho mais dificuldade para lidar do que quando a gente não sabe isso. Porque a gente vê muito a confusão que as pessoas fazem em relação a isso, né? O quanto que existem conflitos entre as pessoas porque elas não têm clareza do que é delas e o que é do outro. Então aí fica muito difícil de fazer essa separação. E a terapia também ensina isso, ensina estratégias, né, para a gente lidar com essas situações que nos incomodam, né? De perceber quando eu estou entrando num processo de que eu vou me afundar, né? Ou que eu estou entrando num processo que eu vou quebrar a cara ali na frente, por alguma outra razão, porque eu sou extremamente, sei lá, impulsiva com alguma coisa, ou ansiosa, né? Então a terapia ensina isso e principalmente nesse momento, né? As pessoas que fazem ou já fizeram terapia, eu acho que estão conseguindo lidar melhor com esse momento, porque sabem que as coisas vão passar, que as coisas não são eternas, né? Não vão ser o resto da vida dessa maneira, né? Mas que as coisas vão seguir seguem de uma maneira mais tranquila e mais calma. Né? Então, acho que é importante isso que tu está trazendo aí da questão do uso da medicação e da terapia. Né? E é coadjuvante, né? Então, assim, nós temos, eu costumo dizer que o processo psicoterápico é um tripé, né? Ele tem o paciente ou o cliente, né? Tem a medicação em alguns momentos e a própria psicoterapia. Então, se eu tirar qualquer um desses apoios, né? Naquele momento, eu posso desequilibrar. E vamos pensar o seguinte, vida, equilíbrio, não é a gente se manter parado, né? Pensa no cara do circo lá que anda na bicicleta naquele fiozinho, que só de pensar já fico né, lá em cima. O que ele usa? Ele usa uma vara imensa e ele passa o tempo inteiro assim. Para se equilibrar, precisa de movimento. Então, ir para um processo psicoterapêutico não é fácil.
Se fosse fácil, eu estava com uma fila aqui de espera na porta. E não é o caso, né? Então, assim, o que acontece que a gente tem, que se tem normalmente tanta resistência, né, em procurar um processo psicoterapêutico? Pegue um espelhinho aí na sua casa e olhe para o seu rostinho neste momento, né? Então, é o que a gente faz no processo psicoterapêutico de maneira geral. Depois posso falar um pouquinho sobre os modelitos aí de psicoterapia, para as pessoas poderem ter uma noção de que nem todo o modelo e o tipo de psicoterapia é para qualquer tipo de pessoa, né? Que acho que é uma coisa bacana depois a gente falar. Quando a pessoa chega para atendimento, ela tem diante de si um grande espelho. E esse é o problema. Aliás, hoje o que se vive, um dos grandes motivadores e potencializadores da ansiedade, né, em função da pandemia, né, que as pessoas estão comendo o pé da mesa, porque nunca se viu tanta gente no supermercado como se vê atualmente, né? E não é por medo que vai faltar comida. Passeio, né? O super virou um momento de passeio também, né? Porque para quem está confinado, vou lá. Sim, o super é o momento do lazer. Não, e aí leva a família inteira, vamos comemorar aqui e tal, né? Enfim, não dá nem para ficar comendo Ruffles, né? Deixa eu só te interromper e fazer uma pergunta que a Maia está fazendo aqui para ti, que é o seguinte, assim, só as pessoas que fizeram medicina podem receitar remédios ou tem alguma especialização que formados em psicologia podem fazer para poder receitar? Eu acho que é bem importante essa pergunta da Maia, porque a gente... Bom, deixa eu te responder. Maia, sim, é bem bacana porque é uma outra dúvida. Às vezes os pacientes me perguntam, né? Ah, a senhora pode prescrever e tal? Não, não posso, não devo, não posso. Na verdade, sou médico psiquiatra, pela formação. A faculdade de psicologia, as novas alterações de mudanças de currículo, elas inseriram, isso tem em algumas universidades, né? Que a gente sabe, a PUC acho que foi uma delas, inseriram lá cadeiras de psicofarmacologia. Mas é muito diferente, né? Porque é uma cadeira de um semestre, 2 semestres, que dá o conhecimento, mas ela não habilita. Então é bem importante a pergunta. Fábio também te ama, entrou aí, ó. Mas é bem importante a pergunta. Nós não combinamos o vermelho. Tá de vermelho também, hein? Falta. A Maia está fazendo curso de psicofarmacologia. A Maia é nossa aluna da psico. Muito bom, muito bom. É uma questão aí, até tem uma discussão, né? Bom, mas psicólogo, como tem todo o conhecimento da questão comportamental e tudo mais, não sei se isso continua desta maneira, né? Mas, por enquanto, se tem essa restrição. Eu acho que tem muito mais a questão da interação dos psicofármacos com outras patologias, né? Então, assim, se o cara é hipertenso, se o cara tem diabetes, né? Se o cara tem algum outro tipo de doença pré-existente ou que utiliza outros medicamentos para outras finalidades e o quanto que a interação com esses medicamentos podem fazer algum tipo de resultado bombástico, né? Então, eu acho que é muito mais por aí do que o receitar em si, né? Isso. É uma questão de olhar a parte clínica do paciente, né? Que nós não temos essa competência, essa habilidade desenvolvida. É outra coisa. Mas o que é bacana na pergunta da Maia é assim, nós devemos trabalhar com profissionais que nos apoiem. Então, por exemplo, eu tenho 3 colegas, 3 psiquiatras, né, médicos psiquiatras, que eu encaminho, né, assim, os pacientes, enfim, quando pedem, né, aí para precisam e a gente avalia a questão da medicação, também para o psiquiatra poder avaliar, porque às vezes acontece assim, de se perceber que tem uma necessidade de uso da medicação, então o paciente vai para o psiquiatra e às vezes o psiquiatra diz, olha, tu pode continuar um pouco a mais com o processo psicoterápico, vamos avaliar lá adiante. Não é de cara que a pessoa vai receber medicação. Então também tem essa parceria que é muito legal, a gente aprende muito com a psiquiatria, e também na outra mão, porque se troca muito, né, informação sobre o paciente. Tá? Então, olhar a pessoa de maneira holística, assim, de ver o todo, ver a parte clínica,
Então, quando o paciente chega no consultório para atendimento, então, assim, não, nem tudo na vida é só emocional, ou só espiritual, ou só físico, né? Nós somos um conjunto, é sistêmico, né, Monique? E Sim. tudo tem que ser avaliado, analisado. Então, às vezes, a pessoa chega para consulta e depois ali de 40, 50 minutos conversando, normalmente o primeiro encontro é mais longo em função dessa avaliação, se percebe que talvez não, que ela não precise de psicoterapia, né? Que ela tenha que ver outras coisas antes de fazer psicoterapia, né? Então não é porque chegou no consultório que vai de cara ficar, já amarra na poltrona e vamos fazer psicoterapia. Não funciona assim. Andréia, eu acho que era legal de falar assim, quais são os tipos de psicoterapia que tem, como que funciona, quais são os referenciais teóricos, porque tem uma coisa muito assim, a gente ouve, né, como profissional da área, a gente ouve assim, eu fui lá uma vez fazer terapia e eu detestei, eu odiei aquele cara porque ele se sentou lá, cruzou os braços, ficou me olhando e não falou nada. Isso tem a ver com enfoques teóricos, né? Tem a ver com o referencial teórico que o profissional se utiliza, dele interagir mais ou interagir menos com o paciente. Então, eu acho que é importante tu falar um pouco sobre isso, porque a Cris está perguntando se tu tem horário disponível essa semana. Eu vou responder. Cris, eu não tenho horário no consultório, mas eu tenho horário no meu coração para ti sempre. Então, no meu coração, tu és bem-vinda. No consultório, Cris, não. manda um coraçãozinho para ela agora, depois dessa. Ela vai mandar então, assim, morri. Manda os coraçãozinhos do lado para o André, por favor, né? Eu acho que é importante tu falar sobre isso, né? Comentar essa questão, porque às vezes assim o perfil do profissional e o enfoque teórico que as pessoas têm, né? O referencial teórico que baliza o processo psicoterapêutico, ele vai dar um formato ou outro formato para o trabalho, né? E às vezes é isso que a pessoa não se identifica. Eu posso não me identificar com um determinado enfoque teórico, mas eu posso me super identificar com outro, né? E que eu vou conseguir me trabalhar. Então, acho que era legal tu comentar sobre isso, André. Bem legal. Bom, vamos lá então. Primeira questão, tá? É pensar o seguinte: psicoterapia, todo tipo de paciente pode se beneficiar de todo tipo de técnica? Não, não pode. E é exatamente isso que tu está trazendo. O que acontece? Se tu me perguntar assim, André, tu tens um terapeuta ou uma terapeuta para indicar e tudo mais, né? E eu estou fazendo terapia, eu vou indicar a minha. Porque é assim que acontece, a gente acaba indicando o próprio terapeuta ou um ex-terapeuta, né? Que tem uma determinada técnica de trabalho. E às vezes essa é uma questão que para o tipo de tratamento ou para o tipo de situação que o paciente está vivendo não encaixa. Então, assim, isso vai muito também da sensibilidade, às vezes, do profissional poder avaliar e dizer, olha, não é o caso, né, já de cara, às vezes não acontece. Então, assim, não existe um modelo só de psicoterapia. A gente tem alguns, os mais comuns, né, que se usam, que se conhecem. Então, assim, nós falamos lá no início de psicanálise, tá? Então, nós temos a psicoterapia de orientação psicanalítica, que é a famosa psicoterapia que é feita com divã. Então, qual é a técnica da psicanálise? Divã, terapeuta sentado, né, então, nas costas do paciente, silêncio absoluto, e o paciente vai ali fazendo o que se chama de associação livre. Falando sobre sonhos, sobre o dia a dia, enfim, fala tudo. E o terapeuta faz pouquíssimas intervenções na fala do paciente, né? É um tratamento assim, de mais vezes por semana, de no mínimo 2 vezes por semana, que tem um investimento mais alto, né? Então também tem que ter uma condição aí de... Porque psicoterapia, gente, é investimento, não é custo, tá? Por favor. As pessoas, né, gastem cerveja e... É o dinheiro mais bem gasto que tu pode ter. É um bruto investimento. E é investimento de tudo quanto é lado, né? Investimento financeiro, investimento emocional, investimento social,
Tá? Então, assim, não é um gasto de tempo, nem um gasto de dinheiro. Agora de manhã eu tive um atendimento de uma paciente que está voltando, 2 anos depois está voltando para o atendimento, né, em função de uma crise familiar muito severa que está acontecendo nesse momento, e ela me disse assim, ai, pois é, fiquei me enrolando naquelas de vou gastar, vou gastar. Aí botei a mão na consciência assim, mas vou gastar em quê? Né? Isso não é gasto. Daí, tipo, se deu uns tapas na cara e veio. Né? Então, assim, acho que é olhar para esse movimento. Então, assim, um modelo de psicoterapia é essa de orientação psicanalítica. Um outro modelo conhecido de psicoterapia, e lembrando lá que a psicanálise, né, então foi, durante muitos anos, foi o único modelo psicoterápico que era desenvolvido, que nasceu com Freud no final do século XIX e tudo mais, né? Bem, nós temos a psicoterapia de orientação analítica. Ela é mais, ela não é, é menos frequente que a psicanálise, pode fazer assim, no mínimo uma vez por semana, não tem a necessidade do divã, né? Normalmente o terapeuta e o paciente ficam frente a frente, né? E aí o terapeuta ele faz mais intervenções e ele é mais são questões mais chave direcionadas ao paciente. As duas, né, os dois modelos psicoterápicos são modelos de psicoterapia em que a pessoa ela é muito estimulada a ter reflexões. Os famosos insights que a gente fala. Nós vamos falar aqui insight para o pessoal saber que não é de passar no cabelo nem é de comer, que é uma que é mais psicólogo... ou menos aquela luz assim que dá, acende na cabeça. Isso é o insight. Tipo, aqui no sul eu nem sei. Tipo, é aquele. Né? É o famoso me caiu os butiá do bolso. Me caiu os butiá do bolso. É isso aí. Tá? É isso aí. Então, assim, para a gente poder trazer o entendimento, né? Então, são dois processos, duas formas de psicoterapia que estimulam muito a questão da reflexão. E daí, normalmente, quando o paciente vai para o consultório e não tem um foco específico, são tratamentos, né? São modelos psicoterápicos que vão lidar com aquilo, vão usar muito o que tem no passado, vão puxar muito pela questão, né, de questões ali passadas e tudo mais, e vão trabalhar questões inconscientes, conflitos internos e tudo mais. Bueno, então tem esses dois. Quando tem um paciente que chega no consultório, ele tem um foco determinado, assim, a paciente chega e diz, bom, eu vim te procurar porque eu tenho isso que está me incomodando, que eu preciso tratar e tudo mais. Buenas. Nem sempre o que ele traz é o que realmente precisa tratar. Às vezes tem alguma coisa ali por baixo, mas ele tem um foco e é por aquele caminho, por ali, que a gente vai caminhar. Então, existe um modelo de psicoterapia chamada de psicoterapia breve dinâmica. Uma psicoterapia que tem aí uma duração de até 3 anos e pouco, né? Em que o foco, então se trabalha o foco, claro, existem outros desdobramentos que vão acontecendo ao longo do processo psicoterápico, porque a vida é dinâmica, a pessoa vai vivendo outras coisas e também vai trazendo isso para o seu dia a dia e para o seu processo psicoterápico, mas ela é mais focada. E aí o terapeuta ele vai trabalhar mais focado no presente e futuro e vai trabalhar com técnicas que utiliza. A gente sempre tem ali a psicanálise, né, como nosso berço de entendimento, de percepção, porque faz parte da formação e é extremamente importante, né? Mas vai utilizar técnicas até daqui a pouco da teoria cognitiva comportamental, né? A psicoeducação, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Psicoeducação, que é poder informar as pessoas, trazer para discussão, popularizar, compreender, né? Se apropriar ali do processo. Então, essa é a psicoterapia breve dinâmica. E ela é indicada para esse tipo de paciente, quando tem um foco, né, mais delimitado. Bem, então vai para a terapia, não vai ficar eternamente em processo psicoterápico. Tratou o foco, né? Isso demora um tempo que tiver aqui, né, de cada um. E aí, então, recebe, à medida que vai chegando para o final do tratamento, as sessões também podem ficar mais espaçadas. Bom, terapia individual, terapia em grupo, sim, a gente tem lá as psicoterapias de casal e família, né, que são indicadas quando existem conflitos de ordem conjugal, de ordem familiar, ou quando a família está passando por um processo de mudança.
Então, é filho entrando na adolescência, às vezes é uma gravidez inesperada, né? Uma morte, um processo de separação. Então, a família vai, né, pro consultório, ou o casal vai, para poder tratar desse ponto. Eu recebi um casal há muitos anos atrás para atendimento, e aí para a gente poder ver como é interessante, assim, porque até para se separar a gente precisa de psicoterapia, né, para não matar o outro a facada. Então, assim, então o casal foi para o atendimento, né, primeira e única consulta, né? E a esposa, então, falou, estava muito mobilizada, falou muito, assim, e eles brigaram muito durante a consulta, não conseguia fazer intervenção quase que nenhuma, né? E aí, acho que, sei lá, uns 40 minutos depois, eles se viram para mim, porque não estavam olhando para mim, estavam olhando né, um para o outro, e perguntam assim, o que a senhora acha? Né? Pergunta que não se deve fazer, mas o que a senhora acha? Eu disse, olha, eu acho que vocês já estão separados, né? Mas vieram aqui, então um profissional que vocês devem procurar não sou eu, né? Se quiserem se separar de uma maneira mais amigável, mas o relacionamento já não estava mais ali, nesse nível de relação muito deteriorado, em que eles vão repetir no consultório o que fazem em casa, a psicoterapia pouco ajuda. Se eles se dispuserem né, a fazer um processo e conseguir conversar bem, aí é uma outra história. Mas eu costumo dizer, até para momentos de decisão, para usar a mediação ali, é importante fazer psicoterapia. Diga. Tu estava falando nisso e eu fiquei pensando e me lembrando de uma situação que eu acho que é muito comum, que é as pessoas querem, por exemplo, num relacionamento, né? Ah, eu tô num relacionamento com alguém e eu acho que aquela pessoa precisa se tratar por alguma razão, né? E aí eu quero que essa pessoa se trate. Daí eu faço assim, olha, Andréia, tô te mandando aí o meu parceiro para te cuidar dele, entendeu? E aí a pessoa, né? Uma outra pessoa agenda uma primeira consulta, sendo que o paciente, né, não tá, ou o cliente não tá, muitas vezes, com a motivação para o processo. Né? Tem uma outra pessoa por trás, isso acontece entre pais e filhos, né? Entre casais, enfim. Né? Eu acho que era legal tu falar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm assim, ah, não, eu não consigo mais me resolver contigo aqui, eu vou te mandar lá para uma pessoa que vai resolver o nosso problema. O nosso problema. Mas é tu que vai te tratar, não é? Comenta um pouco sobre isso, porque eu acho que é importante. Sabe, eu tô rindo, mas é de chorar, né? Porque todas essas é como se tivesse uma varinha de condão e fizesse plim, e a pessoa ali, né? Isso é muito comum, Monique, assim, em família principalmente, né? Em que nós chamamos lá o paciente indicado. E acontece com criança, normalmente. A criança é adolescente, né? Eu costumo dizer que o paciente indicado... Isso aí ia mandar. Ouve primeiro, Cris. Ouve primeiro. Depois tu avalia. Que barbaridade. O paciente indicado a gente costuma dizer, né, em psicologia, que é a pessoa mais frágil, mas a mais forte da família ao mesmo tempo. Porque é aquela que foi a depositária do problema familiar inteiro, mas foi aquela que adoeceu. Então, aquela pessoa que adoece na família, né, emocionalmente, é aquela que vai para consulta. Tá bem, ela vai. Mas principalmente quando eu recebo, hoje eu trabalho mais focada em adulto e família, né? Já trabalhei muito tempo com criança, na verdade mais com as famílias que com as crianças. Trabalhar com criança é fantástico, eles são maravilhosos, né? É assim, ó, é um universo à parte. Então, a criança leva a família, e não raras as vezes, então a criança vai e nos atendimentos, né, para falar sobre a criança, a gente descobre a família. A mesma coisa é o casal. Então, assim, vai porque eu não te aguento mais. Então, de levar, de ir um dos cônjuges, e aí, bom, gente, cada um pode fazer o seu processo psicoterápico individual, mas como casal, vocês precisam tratar o casal.
porque tem uma questão bem bacana aí. Quando a gente fala na família, no casal, é uma unidade. Então, assim, é uma identidade, né, daquela família que só funciona daquela maneira. Então, é aquele jeito de ser, que individualmente a coisa às vezes não se reproduz, são os papéis, as relações, os limites. Isso só aparece quando aquele grupo está junto, né? E tem muito disso de levar a pessoa. Só que assim, uma palavra super importante que tu acabou de usar, Monique, foi motivação. Eu já tive uma paciente que fugiu do consultório. Largaram na porta e ela... Sim, ela saiu correndo. Por Deus, Nossa Senhora. O que aconteceu? É que assim, ó, o pessoal que tá aí, que tá fazendo psico, que quer fazer, acha que não acontece. Já levei cuspida de paciente, já levei soco de paciente, de criança que se desestabilizou e me bateu, já tive que conter pré-adolescente que foi para cima da mãe, a soco e pontapé, né? Então, assim, eu acho que é olhar que o mundo não é aquele mundo lá do Selton Mello sentado né, no seriado. Não, gente. Não, né? A vida é dura. A vida é dura. Eu costumo dizer que a vida é Nelson Rodrigues e não é Poliana, tá? Então, vamos lá. A paciente fugiu do consultório. Ela saiu correndo, era uma adolescente, então ela foi para o consultório levada pelo pescoço, né? Tipo, obrigada pela família, pelo pai na época. E daí eu me lembro que eu tenho uma recepção, tem a sala, e eu abri a porta para pegar a água, alguma coisa assim, e estava de costas para a porta de saída. E daqui a pouco eu só escuto pela porta. Ela saiu correndo. E o pai estava na rua, enfim, saiu correndo atrás dela. Nunca mais eu vi os dois. Quer dizer, ele falou comigo por telefone depois, né? Que pode parecer uma coisa engraçada, mas naquele momento, eu digo, gente do céu, e agora faço que saia correndo atrás? Não, né? Então, sem motivação, a gente não faz nada nesta vida. Muito menos ir para um processo psicoterapêutico em que tu vai sofrer, vai. Tu tá com sofrimento antes, vai, durante um tempo, abrir, tirar essa craca, só que depois, né, ou até mesmo ao longo do processo, vai ficando mais leve, como tu falaste no início. Então, tu vai te conhecendo, tu vai podendo restabelecer novas fronteiras, limites, os teus e das pessoas, podendo entender quais são os teus gatilhos, aquilo que realmente te atinge, ficar mais dona, mais empoderada das tuas reações, deixar de ser mais primitiva e poder passar a entender mais, não é pensar, refletir mais sobre aquilo que tu vai fazer antes de fazer. Então, isso o processo psicoterápico te traz de benefício. É tão maravilhoso, né? Assim, eu tô me lembrando, tu tá falando, eu tô me lembrando, assim, das N vezes que eu já fiz terapia na minha vida, que a gente não faz uma vez só, né? A gente faz N vezes. A gente tem um período que a gente vai, por isso que a gente volta. E é tão maravilhoso, assim, sabe? Eu acho que esse medo que as pessoas às vezes têm, assim, parece que a gente vai descobrir algo que elas não saibam, né? Que elas têm. Mas é tão bacana, né? Quando tu consegue ir falar das tuas dificuldades e falar das coisas que estão pegando pesado para ti e que tu consegue sair com uma reflexão sobre aquilo, né? Tu te sente, pode ser às vezes doloroso, mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque tu começa a entender as coisas, tu começa a conseguir conduzir as situações de uma forma melhor, né? Tu consegue ter mais sucesso nas coisas que tu faz, no sentido de te relacionar melhor com as pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que eu fico com pena, assim, quando eu vejo que tem pessoas que resistem profundamente a isso, né? E a gente, às vezes, tem pessoas muito próximas, assim, eu tô me lembrando do meu pai, que já faleceu, mas ele tinha uma baita de uma dificuldade de conseguir aceitar isso, assim. E foi no momento que não se aguentava mais, né? Mas porque tava assim, tipo, não tenho mais para onde ir, né? E aquilo era um sofrimento ele ter aqui na terapia e aceitar e assumir
que precisava se trabalhar por alguma coisa, porque parece que é um demérito, né? Parece que é uma fraqueza. Eu Fraqueza. preciso me tratar porque eu sou fraca. É o contrário, tu tá indo te tratar porque tu é forte, porque tu tem condições de, né, de potencializar os aspectos positivos que tu tem. Mas é triste, assim, no sentido de ver que as pessoas resistem tanto e é um processo tão bonito, né? É Uhum. tão legal a gente se perceber e se entender nas coisas. Tem quando tu usaste uma palavra que a gente traz muito para o processo psicoterapêutico, que é a resistência, né, Monique? E Uhum. a resistência em vários âmbitos da vida, né? Então, assim, o primeiro sentimento que se tem diante de uma pessoa resistente é raiva, né? Puta merda, por quê? Né? Mas eu sei que é o melhor para ele ou para ela, enfim, e por que tá resistindo? Então, assim, acho que uma coisa bacana da gente poder compreender a resistência, ela é estimulada, ela é fomentada, fermentada, ou por medo, ou por insegurança, né? Essa coisa de não acreditar, né, que vai dar certo ou que tenha a capacidade de. Então, assim, se eu resisto, se eu finco o pé no toco, né, e não quero, alguma coisa está me motivando. Então, entrar em choque, a gente vê isso muitas vezes no próprio processo psicoterapêutico, em que o paciente, ele já tive pacientes que saíram do consultório dizendo assim, eu tô com muita raiva de ti. Eu tô puto da cara contigo, não quero mais te ver nunca mais na minha vida. E Uhum, daí eu, tá uhum. bem, aí penso comigo, tá bem, a gente se vê semana que vem, né? Porque é duro E olhar ele diante volta desse semana que espelho. vem. Volta, E ele volta volta. semana que vem, que eu acho que é importante falar. Não é assim que o cara sai com raiva e não volta mais, ele volta. Volta, te abraça, né? Uhum. Chora Te pra caramba, agradece, te agradece. agradece, se enxerga, né? Porque na realidade não sou eu, é a pessoa sempre, né? Então, assim, a psicoterapia, ela vai aonde o paciente permite que ela vá. Eu tenho uma orientação humanista, né? No meu trabalho em consultório, eu não vou adiante daquilo que o paciente não me permite ir, porque é abusivo. Né? Então, assim, eu vou escarafunchar no passado da pessoa se ela ainda não me abriu essa gaveta desse baú para eu poder trabalhar. E aí tem isso, assim, quando tu percebe que tem uma resistência, tem um ponto ali que está muito doloroso, tá bem. Existem técnicas para a gente trabalhar e não precisa correr, porque é processo, né? Porque é psicoterapia, assim, eu não vou tirar as coisas à paulada, tipo, né, analista de Bagé que vai ficar dando joelhaço na pessoa, e daí para ela poder melhorar, né? Uhum. Tem que tomar cuidado com o outro, porque a vida já está tão sofrida, ele já deve levar tanto pau fora do consultório, que não vai ser o psicoterapeuta que vai, então, continuar nesse processo de, vamos, porque não é um desejo meu, eu não desejo nada, né, em relação, a gente, claro, fica muito feliz, né, e agora os psicanalistas se alvoroçam, né, mas você tem muita felicidade quando um paciente teu chega e diz, bom, eu consegui algo, né, compreendi algo que há muitos anos me incomodava, isso é muito bonito, porque nós estamos aqui, escolhemos essa profissão, né, exatamente para isso, para poder ajudar o outro a crescer, a melhorar, a evoluir. Né? E é óbvio que tu fica feliz com isso, né? Você é maluca dizer, não fico feliz. Claro que eu fico feliz, né? Só que não tem desejo meu, assim, eu quero desejo que essa pessoa faça isso, então, né? Não. Então é um Não. cuidado bem interessante do terapeuta, de olhar para Uhum. si, aí a outra ponta, né? O quanto eu olho Sim. para mim, o quanto eu me trato, né? O quanto eu estudo para poder compreender. Uhum. Então, por exemplo, tem coisas que às vezes as pessoas de maneira geral não sabem. Assim, um psicoterapeuta pode deixar de atender uma pessoa, tipo, de não querer mais atender? Pode, Uhum. pode, né? Então, assim, pode e deve quando o processo de contratransferência, como a gente chama, né, o processo psicoterapêutico ali, está batendo por terapeuta de uma maneira que ele não está conseguindo lidar. Então, assim, é um momento de vida que daqui a pouco o psicoterapeuta está vivendo,
e o paciente também, numa intensidade que esse profissional não consegue ajudar a outra pessoa. E não vai conseguir. E as suas coisas vão ficar emboladas com a do paciente. Então, como é que faz? Né? A questão mais honesta é chegar e dizer, e isso aconteceu comigo em 24 anos, uma vez. E foi foi um bruto desafio, né? Então, eu sentei, né? 3, 4 consultas depois, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que estava muito, muito difícil ali, que era a minha. E aí, fiz todo um processo, estava com supervisão na época. Bom, então, honestidade e ética, vamos lá. Ela ficou assim, de olho arregalado, tipo, como é que isso é possível? Isso é possível porque nós somos seres humanos, né? Nós não somos ali um programa que tu coloca lá, agora eu quero psicoterapia para isso, vai lá e pum, saiu o meu programa, que nem plano alimentar, né? Vou lá e sai, bom, prontinho. Não funciona assim. E foi um aprendizado e tanto. Muitas das minhas coisas, né? E também de o que fazer, né? Encaminhei daí para uma colega, dei algumas indicações, foi muito bacana. Andréia, a gente está chegando na reta final, né? Não acredito! 11h50. Sim. Jesus! Você falou, ai, será que a gente consegue falar 1 hora? A gente consegue falar muito mais do que 1 hora, mas eu só quero te alertar que a gente está na reta final. Então, assim, a gente quer dar um recado final, assim, fazer alguma coisa de fechamento, enfim. Deixa eu ver. A gente falou em algumas questões importantes, né? Eu acho que o que fica assim, de modelo, acho que de técnica, de teoria, né? De uma série de coisas. A Maia coloca ali, né? Conseguir enxergar o problema real e resolver. Né? O que eu deixo, né? Para a gente poder refletir, não só vocês que estão aí, mas também de pessoas que vocês conheçam, que se beneficiariam e muito com o processo psicoterápico, porque assim, ó, às vezes a gente usa a desculpa de que é muito caro, não tenho dinheiro, não vou nem tentar, né? Que é às vezes essa, e agora a pandemia, gente, é pura desculpa, tem que ver quais as desculpas que a gente usa para não se tratar, e aí fica incomodando os outros em casa depois, né? Mas de olhar assim, o quanto sim a gente se beneficia, o quanto o profissional, a gente não precisa de cara, né? Eu escolhi um profissional, eu tenho uma indicação, então também o vínculo terapêutico é extremamente importante, a aliança que se faz com um terapeuta é muito importante. Então, assim, eu vou e, ok, vinculei, é com essa pessoa que eu quero me tratar. Tu disseste isso no início, né, Monique? Nós fazemos psicoterapia ao longo da vida em vários momentos, porque hoje nós não somos a mesma pessoa que a gente era 10 anos atrás. Os valores, o caráter permanece ok, né? Os mesmos. Mas a personalidade, com as mudanças que a gente tem, a gente vai alterando. E aí precisa, muitas vezes, então agora eu tenho desejo de fazer psicoterapia com um psicoterapeuta homem, não com uma mulher, porque tenho, né, é um momento. Agora eu quero fazer com um terapeuta que tem uma linha mais sistêmica ou mais humanista, ou quero me deitar num divã e quero associar livre 3 vezes por semana. Né? Então, esse convite é para quê? Para que as pessoas não tenham receio de se olhar, né? Que olhem através do espelho, que descubram suas potencialidades, porque não tem só sofrimento e doença em processo psicoterápico. Doença mental, gente, não é o cara que fica falando com um poste lá fora que eu digo, ele tá louco, eu não, hein? Olha que maravilha, eu tô bem, tô sã. Não. Não, doença mental é desde o problema emocional mais leve até o mais grave, e todos nós passamos por isso. As depressões as mais leves, as mais graves, as ansiedades também. Então, assim, todos nós, para viver nesse mundo maluco do jeito que ele está, precisamos de apoio. E se esse apoio for um processo psicoterápico, e se tiver que utilizar medicação, se tiver que usar outros tipos de terapia, né, de terapêuticas, que a gente possa lançar a mão, que a gente não seja preconceituoso, que não se sinta fraco, que vá adiante. Esse é o convite que eu faço para todas as pessoas aí, né? Realmente o mundo seria muito melhor, mas acho que a gente ainda chega lá. Fábio, tu não fala com os postos, não. A gente te conhece, tu não tá falando com o poste ainda.
Sabe, o problema não é tu falar com os postos, é tu chegar para nós e dizer assim, olha, eles estão começando a responder. Aí eu vou me preocupar. Muito bom, muito bom. Aí eu vou me preocupar, mas tudo bem. Muito bom. Quando eles te responderem, aí tu nos avisa. Aí eu te mando inbox os telefones. Foi ótimo, foi fantástico assim, o nosso papo. Acho que foi super legal a gente ter conseguido falar sobre tudo isso, né? E ter conseguido comentar um pouco assim. E espero que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco algumas questões da psicoterapia. O que a gente pode falar é que é um processo lindo, maravilhoso e que depois que tu começa, tu não quer parar, né? Muitas vezes a pessoa vai para uma terapia breve e acaba fazendo uma terapia longa porque começa a querer tratar mais coisas, mais coisas, mais coisas. É um processo muito legal, assim. E o curso também é um curso super bacana, né? Justamente porque ele oportuniza a gente entender todas essas questões que a gente está discutindo aqui, né? Então, era isso. Eu queria só lembrar que a live da professora Márcia, que iria ser no dia 1º, vai ser no dia 6. Então, ao invés do dia 1º, que seria sábado, vai ser no dia 6, quinta-feira da semana que vem, às 19 horas. E a Márcia vai falar sobre adoecimento psíquico, tá? Em tempos de pandemia, junto com uma convidada. Então, fica todo mundo convidado para assistir a professora Márcia Ayub na quinta-feira, dia 6/8, às 19 horas. E queria te agradecer muito obrigada. Muito, né, Andréia? Acho que o pessoal gostou bastante pelos comentários. E agradecer quem estava aí, né? Nossa, coisa boa. Agradecer todo mundo que participou, tá? E esperamos vocês no dia 6. Isso aí. Um beijo, Monique. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, obrigada. Tá? Uma boa semana. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.